Muito boa tarde. Hoje é 23 de julho de 2021. Esta é a banca de TC1 da acadêmica Rebeca Pereira Martinho, que é orientada por esse que vos fala, o professor Sérgio Fernando Maciel Correia. E nós estaremos analisando aqui o projeto de TC2, que corresponde ao TC1, análise da participação feminina no curso de Ciência da Computação do IFC Campus Videira, um estudo de caso. De antemão, eu agradeço às professoras Leila e professora Eliana, que prontamente atenderam a minha solicitação de ler o trabalho da Rebeca. E como estamos diante de um tema cujo objeto é o gênero feminino, achei muito legítimo de que eu só faça essa abertura inicial aqui e deixe o debate a quem de fato interessa, que são as mulheres. Oriento a Rebeca que ela tem 15 a 20 minutos, até 20 minutos para fazer sua apresentação, e também as professoras que têm até 20 minutos para fazer suas questões, colocações e perguntas. Oriento também aos estudantes que, porventura, estejam olhando esta defesa, que coloquem no chat o seu nome completo e a fase a qual pertence para a gente emitir certificado de participação depois naquele quesito lá de atividades complementares. Então, por favor, os estudantes que estão aí e precisam de horas complementares, coloquem no chat seu nome completo e a fase a qual estão matriculados. Dito isso, estou fechando aqui a minha câmera e meu microfone e deixo, então, a Rebeca com seus 15 a 20 minutos e solicito também que todos os colegas e participantes fechem suas câmeras e microfones para que a Rebeca possa melhor apresentar o seu trabalho. Muito bem, Rebeca, 14 horas 7 minutos, a palavra está contigo. Então, boa tarde, né, professoras da banca, professor Sérgio e todos os presentes. Então, vou começar aqui a apresentação do meu trabalho, que tem o título de Análise da Participação Feminina no curso de Ciência da Computação do IFC Campus Videira, um estudo de caso. Então, nessa apresentação eu vou passar pela introdução, onde eu vou dar uma contextualizada e falar um pouco do problema, falar do objetivo geral, os objetivos específicos, a minha justificativa, um pouco da minha revisão bibliográfica, da metodologia, os riscos e benefícios da minha pesquisa, o critério de inclusão e de exclusão, e vou apresentar o cronograma. Então, né, a ciência da computação, assim como outros cursos dessa área de tecnologia, é vista como uma graduação que ela é predominantemente masculina, mas nem sempre foi assim. Nos primórdios da computação, muitas mulheres tiveram papéis importantes no desenvolvimento de computadores, programas e até compiladores. Porém, né, atualmente, essa área é conhecida por possuir poucas representantes do gênero feminino, e o caso do nosso curso não é diferente. A busca por igualdade entre os gêneros também é um tópico que está presente na Agenda 2030 da ONU no Brasil. E eu creio que uma maneira de contribuir com isso é levantando os dados acerca da disparidade de gêneros em certas áreas acadêmicas. O IFC Campus Videira, ele oferece, né, o curso de bacharelado em Ciência da Computação de uma maneira que é pública e acessível a nível nacional. Porém, né, a diferença entre os números de estudantes dos gêneros feminino e masculino é grande. Daí surge essa pergunta: quais são as razões para a baixa participação feminina no curso de Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense Campus Videira? Principalmente, né, se a gente for levar em consideração que o gênero feminino é a maioria entre os brasileiros. Então, meu objetivo geral é de apontar as principais causas do baixo número de acadêmicas no curso de Ciência da Computação do IFC Campus Videira, a partir das experiências e trajetórias das estudantes, egressas e de professoras do curso. Já os objetivos específicos são verificar o percurso acadêmico das estudantes do curso a partir dos dados de ingresso, de desistência e conclusão, identificar as dificuldades encontradas por estudantes e professoras nessa área da computação, e conhecer as perspectivas profissionais das professoras e acadêmicas. Então, em relação à minha justificativa, né? A gente
sabe que a tecnologia ela é onipresente na vida das pessoas e ela acaba afetando as nossas relações a cada novidade que surge. E saber que as mulheres estão cada vez mais deixando de serem as criadoras para serem somente as usuárias é bem preocupante. E eu, como estudante do curso, né, acabo presenciando esse baixo número de mulheres no curso, sejam como docentes ou discentes. E dessa forma fica bem evidente, né, que a baixa representação do gênero feminino acontece. E essa é uma situação que acaba repelindo as meninas do curso, né? Por que elas vão entrar num curso que elas não se sentem representadas? E a solução desse problema é de grande relevância não só para o nosso IFC, mas também para outros institutos de educação, já que esse problema não pertence só à nossa instituição. E ao pesquisarmos, né, quais são essas principais dificuldades que o gênero feminino encontra, a gente vai acabar coletando as informações que podem servir de base para algumas outras pesquisas. Porque eu acredito que o primeiro passo para a gente tomar alguma atitude é através do conhecimento de quais são os motivos para essas mulheres serem minoria. E eu também acredito que a diversidade no meio acadêmico vai acarretar na diversidade também no mercado de trabalho. E com mais profissionais capacitados, até a economia do país vai ser fortalecida. Agora, em relação à minha revisão bibliográfica, né? A partir desse gráfico que foi disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Computação, é possível verificar que tem sim, né, uma diferença entre o número de estudantes do gênero feminino e do masculino no curso de Ciência da Computação. Os dados aqui mostram que em 2019, que é essa última coluna, de 25.445 estudantes, apenas 11,5% se identificaram com o gênero feminino. Assim, fica evidente que os números estão longe do ideal. O binário de gênero é conhecido com aquilo que é o padrão, ou seja, aquilo que é esperado das pessoas em relação ao gênero feminino e o masculino. A crítica do autor Hong é de que quando as mulheres agem de uma maneira que foge daquilo que é socialmente aceito, né, quando elas agem de maneira masculina, elas acabam sendo reprimidas, enquanto os homens muitas vezes são recompensados por possuírem algumas habilidades que são atribuídas como naturais ao gênero feminino. Já o autor Maia, ele traz a questão dessa divisão sexual do trabalho, de que as mulheres supostamente devem ficar na esfera mais reprodutiva, enquanto os homens ficam na esfera produtiva, com os cargos mais valorizados e de maior prestígio. Em relação a isso, Silvio Mendes frisam que é bem importante a gente questionar esse domínio masculino e também afirma que as mulheres podem e devem mudar essa situação. Minha revisão bibliográfica também traz esse conceito de segregação horizontal, que é trazida por Olinto, que essa segregação horizontal é um mecanismo que acaba guiando essas meninas a fazerem suas escolhas a partir da influência da escola e da família. Desse jeito, elas vão seguindo estratégias de vida que supostamente são as mais adequadas para elas. Alguns autores trazem algumas hipóteses acerca dos principais motivos pela entrada ou não de mulheres nessa área da computação. Na minha pesquisa, eu vou tentar me basear também nessas hipóteses para poder verificar quais que vão estar presentes quando eu realizar minha conclusão. Então, a partir das hipóteses de Posser e Teixeira, eles acabam concluindo que os principais motivos para o número de mulheres serem tão baixos na computação estão relacionados com preconceito e estereótipo criado na área, seguido pela falta de estímulo na juventude. Enquanto para a Microsoft, ela traz as necessidades, né, para as mulheres entrarem nessa área, que o caso seria a necessidade da representatividade feminina na área, a experiência prática, professores, mentores, visualizações de aplicações na vida real e também a confiança de que há igualdade entre gêneros nessa área. E já para o site Programaria, o principal motivo para o baixo número de mulheres na computação é simplesmente porque isso sequer foi cogitado por elas. Em relação ao machismo estrutural, Silva e Mendes citam a naturalidade que as possíveis opressões podem ocorrer nessa esfera escolar. Assim, acaba concretizando que há sim as diferenças entre gêneros e que elas são
desde a infância. Desse modo, acabam sendo definidos quais que são os papéis sociais que cada gênero tem que seguir. E eu creio que essa é a base de uma educação bem machista. Infelizmente, muitos dos sujeitos sociais que estão nessa escola, como os estudantes, professores e outros funcionários, acabam reproduzindo essas relações machistas cotidianamente, até mesmo sem perceber, em outros locais, né, além da escola. Agora, em relação à minha metodologia, né, a natureza da pesquisa ela vai ser básica, porque a gente está buscando produzir conhecimentos que são fundamentais. Enquanto a classificação dela, ela vai ser exploratória, porque a gente está buscando estabelecer as bases para uma pesquisa que seja mais aprofundada no futuro. Desse modo, a gente vai buscar gerar algumas hipóteses que são específicas e que podem ser bem úteis para outras pesquisas subsequentes. Os participantes da pesquisa, eles vão ser os discentes, docentes e as egressas do curso de Ciência da Computação da UFC Campus Videira. E junto à secretaria, a gente vai buscar gerar uma lista de quais participantes são elegíveis para a pesquisa. Agora, em relação aos instrumentos, a gente vai realizar uma análise documental através dos dados da secretaria, como o número de acadêmicas que foram matriculadas, de egressas, de discentes e alguns outros dados necessários. E logo após isso, a gente vai realizar um estudo de caso. E na coleta de dados, a gente vai usar as duas abordagens, né? Qualitativa e quantitativa. A qualitativa a gente vai utilizar para poder aprofundar o nosso estudo, quando a gente estiver fazendo a análise das trajetórias e das expectativas dessas mulheres. A quantitativa a gente vai usar para quantificar quantas mulheres são discentes, egressas e professoras do curso. E também vamos quantificar os pensamentos, né? Se eles foram concordantes entre si ou não. E as informações do estudo vão ser coletadas através dessas entrevistas semi-estruturadas, que a gente vai realizar com cada participante e a gente vai abordar perguntas abertas e fechadas, porque assim a gente consegue saber as razões para cada resposta. Então, né, após que a gente tiver a aprovação do diretor do campus, do comitê de ética, que a gente realizar a coleta dos dados documentais e aplicar as entrevistas, a gente vai selecionar as informações que foram levantadas e vamos separar em categorias. Assim, a gente vai poder observar o que foi comum só a uma pessoa, o que é comum a um grupo, e assim por diante. E no final, a gente vai buscar chegar numa conclusão. Além disso, a gente também vai triangular os dados, né, os qualitativos e os quantitativos, que a gente vai confrontá-los para poder generalizar um pouco mais o nosso estudo. Aqui, então, eu busquei apresentar as fases da nossa pesquisa. A gente está nessa primeira fase, né, que a gente precisa da aprovação do diretor do campus e do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IF. E aí depois a gente vai para a parte de coleta dos dados, que consiste na análise documental desses dados da secretaria. Depois a gente faz o estudo de caso, né, com as entrevistas semi-estruturadas. A gente parte depois para a análise e a triangulação dos nossos dados. E, por fim, chegaremos nas nossas conclusões. Então, a partir, né, dessa afirmação de que todas as pesquisas envolvendo seres humanos possuem risco, a da nossa pesquisa são invasão da privacidade, o desconforto ou constrangimento durante a entrevista, revitimizar ao revelar os pensamentos e sentimentos nunca antes revelados e divulgação de dados confidenciais. Enquanto os benefícios são a grande possibilidade de gerar conhecimento para entender e prevenir o baixo número de mulheres no nosso curso, a geração de dados para futuras pesquisas na área, indução à reflexão acerca das dificuldades implícitas e explícitas encontradas pelos próprios sujeitos da pesquisa na área da computação, e induzir o pensamento crítico e atitude filosófica, porque desse modo, né, essas mulheres vão poder refletir que o mundo que elas vivem não é o único e muito menos o melhor. Em relação aos critérios de inclusão e exclusão, serão incluídos o gênero feminino, desde que sejam estudantes, professoras ou egressas do curso de Ciência da Computação do UFC Campus Videira, e a gente vai estar excluindo gêneros diferentes do feminino ou que não possuam relação com o curso.
Aqui, né, apresentando o meu cronograma, eu dividi em duas partes, porque ficou um pouco grande. Nessa primeira parte, então, a gente tem a revisão bibliográfica, que vai continuar até o final do ano. A determinação do tema e dos objetivos, que a gente já fez em abril. Escolha das fontes e forma de coleta de dados, também já foi realizada em maio e junho. A justificativa, metodologia e introdução também, em maio e junho. E aqui a parte que a gente está agora, né? Estamos fazendo a protocolização da pesquisa e do termo de consentimento livre esclarecido, que a gente pretende acabar ali no comecinho de agosto, para a gente já enviar para o comitê. Também estamos elaborando os instrumentos de pesquisa, que a gente também pretende terminar por agora. Agora estou defendendo meu TC1. Em breve, né, em agosto e setembro, as correções da banca. A gente prevê para outubro a coleta dos dados, e aí a gente já começa a análise e a interpretação deles, que vai até novembro. Depois vou chegar nas conclusões, né, a partir dos dados que foram coletados. Depois eu faço a revisão do meu texto, ali por dezembro, e a defesa do TC. Aqui as referências que eu utilizei na apresentação. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e estou aberta a perguntas. Muito bem, Rebeca. Você cumpriu o seu prazo em 14 minutos, o que está muito bom. Eu creio que a professora Leila vai concordar comigo, né, de a gente oferecer a palavra à professora Eliana, que, de certa forma, apesar de ter atuado no curso, ela não é do núcleo duro do curso, né? Então, professora Eliana, a senhora tem até 20 minutos para bater um papo legal, interessante aí com a Rebeca, né? Discutir a pesquisa. E aos estudantes eu relembro aí que preciso colocar o nome completo, né? E a fase na qual estão matriculados para fins de certificação. Tá com a palavra está então com a professora Eliana. Olá, antes de mais nada, Rebeca, muito obrigada pelo convite de poder ler o teu trabalho. Obrigada, professor Sérgio, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, porque, como o professor Sérgio colocou, eu não sou da área, né? Mas me dou o direito de dar uns pitacos aqui, né? Por quê? Porque eu venho estudando, né, dentro da área dos estudos de gênero e sexualidade, né, então, acredito que também a isso se deve o convite, né, então, eu vou me ater, né, Rebeca, a algumas considerações que cabem, né, a esse campo de estudos, né, que, né, eu acho que é um ponto central no teu trabalho, né, então, eu fiz alguns apontamentos no texto que tu me enviasse, e depois eu posso enviar vocês, né? Tem algumas questões, e aí, como eu disse, vem do meu estudo, né? E aí depois você avalia com o professor Sérgio quanto vocês vão aprofundar em alguns conceitos, né? Tá? Então, de início, eu queria colocar assim, que eu acho extremamente pertinente essa discussão, né? Então, eu tive a oportunidade de né, ministrar metodologia científica para a turma de vocês, né? É um prazer encontrar algumas carinhas conhecidas aqui. E, realmente, ao entrar, né, nesse ambiente, se observa isso que já está mais visto. Uma predominância de homens, né, no ambiente. E não só predominância de homens, né? Uma atitude, né, de valorização, né, de aspectos considerados masculinos, né? Então, a gente sabe, existem autores e autoras, né, Rebeca, que vão pontuar que existe na nossa sociedade uma generificação de instituições, que às vezes, por vezes, instituições são consideradas, por exemplo, ditas, digamos, masculinas, como se fosse naturalmente um ambiente natural de homens, né? Por exemplo, a medicina, né? Por exemplo, engenharia elétrica, né? Computação, né? Nossos cursos aí. Porém, e isso foi construído, né? Eu acho que tu colocas no teu texto, como uma ideia, né? Uma ideia construída socialmente que
nos estudos de gênero, nós defendemos que isso não são condições inerentes, não é biológico ou genético que a mulher adora passar um pano de chão, né? E que adora cozinhar e fica correndo atrás de filhos e que não teria uma habilidade para a racionalidade e as áreas científicas, ditas duras, como diz o professor Sérgio diz. Então, os estudos de gênero vão afirmar que isso são atribuições histórico-sociais, né? Como tu mesmo aponta no teu trabalho. E dito isso, eu acho que é bem importante, né, um pouquinho, né, tu vai desenvolver um pouquinho mais, né, eu puxo o braço para minha discussão, né, Rebeca? Mas, enfim, eu acho que é bom deixar bem claro por quê. Porque aí eu percebo, né, até no teu texto, nós vamos ter nessa discussão algumas armadilhas que vão levar, algumas análises vão levar para uma naturalização dessas. É tão bacana ter mulheres também na computação, porque, afinal, elas pensam várias coisas ao mesmo tempo. Nossa, elas vão embelezar o local. Nossa, elas trazem outro aspecto que complementa o aspecto masculino. Que são, né, a princípio, discursos que vão, né, digamos assim, concordar que as mulheres devem participar, mas é um tom que são argumentos que reforçam essa binaridade, que mulheres têm determinada característica e homens têm outra. E que bacana seria que se complementassem, né? Então, eu acredito que tu não queira ir por essa senda, né? Uhum. Nem nós, nem eu te aconselharia, né? Porém, vários autores que discutem, por vezes, essa área, e eu apontaria um pouco, talvez, aquela ONG que tu está utilizando ali, tem uma certa complicação em algumas colocações teóricas ali, né? Depois se tu quiser discutir mais essa referência, eu colocaria cuidado em usar essa referência, tá? Que depois no teu texto eu coloquei algumas observações. Então, há determinadas armadilhas na discussão de gênero na questão do trabalho. Por quê? Há instituições historicamente, por exemplo, colocadas como masculina. Vou usar o exemplo da medicina, para não ficar, né, nós sacrificando aqui a computação ou a engenharia. Por exemplo, é dita nas representações, eu acho que tu trouxesse bem no teu trabalho os exemplos de como aparece na mídia também, né? Geralmente aparece um médico, um homem, geralmente branco, né? Um homem branco, e atrás a enfermeira, né? E a enfermagem entendida. Porém, os últimos processos seletivos vestibulares para a medicina, as mulheres, em 50 e pouco % ocuparam as vagas. As vagas nos cursos de medicina, atualmente, são predominantemente de mulheres. Se formam mais mulheres. Estou usando o exemplo da medicina. Se formam mais mulheres têm sucesso nessa carreira. Porém, mudou essa representação, mudou essa ideia de que é uma profissão para homens, né? Mudou-se, o médico, a enfermeira? Não. Então, também eu acho que é uma armadilha que também nós temos que cuidar, né, Rebeca, que às vezes diz assim, as estatísticas, elas não vão, né, digamos, concordar, né, digamos, o numérico não vai concordar com o imaginário social que vai atribuir valor, né, como, por exemplo, as mulheres estão em algumas áreas científicas em maior número, porém, elas são menos publicadas. Os artigos das mulheres são menos aceitos e menos divulgados que dos homens. Então, temos essas armadilhas aí que eu te colocaria para cuidar, né? Então, né, a gente sempre tem que tomar um cuidado, daqui a pouco a gente está usando alguns argumentos que vão nos complicar depois na análise, né? Mas, dito isso, Rebeca,
Eu só vou fazer uma pequena sugestão. Professor Sérgio, se segure aí. Mudar até o problema de pesquisa, tua pergunta. Eita. Olha só. Por quê? Tu diz assim que tu queres ver por que tem poucas mulheres. Mas, ao longo do teu trabalho, você apresenta vários autores dizendo por quê. Né? Eu também conheço vários trabalhos, vários estudiosos que trabalham com isso, que também respondem por quê. De várias formas, né? E desde aqueles que dizem que o cérebro masculino é de um jeito e o cérebro feminino, né? Eu até depois temos uma discussão interessante aí, o que chamado neurosexismo, né? Que ainda se ouve falar que os cérebros das mulheres funcionam diferente, apesar de toda a neurociência dizer que isso não é possível. Então, aí eu fiquei pensando, lendo o teu trabalho, que talvez seria o que eu vejo interessante, Rebeca. Qual a tua contribuição? Tu queres ouvir essas mulheres, inclusive a Leila, né? A Leila, em alguns momentos, né, nossos cafés lá, divisão de sala de professora, fala mesmo da dificuldade de ser uma mulher nesse ambiente aí. E eu fiquei pensando, Rebeca, eu faço a sugestão, né? Vocês aceitam se quer. Se não seria o caso de tu pensar, teu objetivo do trabalho é verificar quais as dificuldades encontradas por mulheres que estão nesse ambiente de trabalho. E como talvez o teu trabalho pudesse apontar atitudes, mudanças institucionais, por exemplo, no caso do IFC, para, né, acabar com atitudes discriminatórias com meninas, com estudantes, com profissionais, né? Porque eu acredito, né, e vou te ser bem sincera, que a tua questão, assim, a tua metodologia, ela não responde à questão por que há menos mulheres nos cursos de computação. Fosse o caso, talvez fosse, então, fazer uma pesquisa bibliográfica que tem muitos estudos, né, de justifico, e tu trouxesse eles, tu trouxesse o teu trabalho, tu fez uma pesquisa e tu não visse vários autores dizendo, por isso, por causa do machismo estrutural, porque as mulheres já estão desde pequeno, tem até estudos, né, que dizem assim, aos 6 anos as meninas começam a duvidar que elas possam aprender matemática. Mas não é porque elas têm um cérebro que não aprende matemática ou a sua condição feminina impeça, né? Tem muitos estudos que vão dizer, não, é um contexto histórico, social, que entende, né, que o lugar da mulher é o lugar do privado, não é o lugar da inovação. A inovação é para homens, líderes, fortes, caçadores, que pega uma onça pela guampa, né? aquela imagem, né? E já botei guampa em onça, né? Porém, né, temos toda uma cultura e eu acho que tem sinalizado. E se tu quisesse, né, talvez tu poderia pesquisar, mas talvez então sua pesquisa fosse bibliográfica, talvez, né? Vamos ver o que os autores, quais as teorias, e quem que argumenta que as mulheres têm que ficar na cozinha, por aí. Mas eu acho muito mais interessante a pesquisa que tu se propõe a fazer, no sentido, bom, que passam essas mulheres nesse ambiente? O que acontece com as meninas como você, que entram dentro de um curso do Instituto Federal Catarinense de Computação e são vistas como estudantes, mulheres, uma classe, digamos, já com um estigma, já com preconceito, e que, né, que tem uma questão social. E como o curso lida com isso? E como essas estudantes lidam? E depois, no ambiente de trabalho, né, porque tu vai entrevistar egressas e professoras, né? Então, no ambiente de trabalho, como essas mulheres se viraram? O que elas encontraram pela frente, quais as dificuldades e quais as possibilidades e quais as, digamos, vai ver que tu entrevista alguém e diz, não tem problema nenhum, tranquilíssimo, pode encontrar esse dado, mas eu não sei se tu está entendendo qual a mudança que eu estou propondo, Rebeca, dá uma ajeitadinha ali na tua pergunta, que
eu acredito que poderia ser até mais contribuição, né? Porque saber por que entra pouco, um pouco já está meio discutido. Uhum. Não que tenha grandes descobertas ou resolvido o problema, mas tem essa discussão. Agora, o que acontece aí, usar realmente um estudo de caso? O que aí vocês estão sofrendo e penando, que eu acredito que tem, né? É uma hipótese, pode dar errado, dizer, nossa, está tudo ok aqui, né? Bom, não vou me delongar nisso, eu acho que eu não sei se eu argumentei bem a minha proposta aqui. E aí eu colocaria algumas questões mais pontuais, mas em relação, defendendo a minha proposta aqui de mudança de objetivo mais pontual, quando tu coloca, eu colocaria mais assim a pergunta, né? Quais as dificuldades enfrentadas pelas estudantes e profissionais frente a esse panorama, digamos, sexista do campo, né? De atuação e de estudo. Fica por aí, né? Mas porque tu colocasse ali nos teus benefícios que poderia vir a tua pesquisa, prevenir o baixo nível de mulheres no curso. Eu diria assim, bom, aí é uma proposta audaciosa, né? Que aí eu acho que deveria, né? Talvez eu colocaria como proposta benefício para essa nova adequação da pesquisa é modificar práticas excludentes e discriminatórias no processo de formação e nos ambientes de trabalho. Tu contribui com isso, com uma mudança né, de cotidiano. É a minha sugestão para ti, uma pequena modificação. Tá? Então, outra questão que aí é mais teórica. Né? O professor Sérgio me interrompa quando acabar o meu tempo. Eu falo para caramba, né, Rebeca? Então, outra questão, quando tu coloca assim, gêneros. Gênero feminino, gênero masculino. Aí tem uma discussão dentro dos estudos de gênero, por exemplo, quando tu fala ali, tem uma parte do teu texto que tu coloca pessoas que se identificam como gênero feminino. Aí nós temos a população trans. São pessoas que se identificam com o gênero feminino, mas não tiveram, digamos, essa atribuição no nascimento, não deram essa chance para a pessoa, né? Quando nasceu, foi determinado um gênero que não era feminino, mas agora ela se identifica enquanto tal. Então, se tu não queres trazer toda essa discussão, eu tiraria, assim, pessoas do gênero feminino, mulheres, homens. Tu te facilita a vida, porque na discussão dos estudos de gênero, se tu colocar pessoas que se identificam enquanto gênero masculino, você está abarcando mulheres trans, né? E, claro, que eu acho que daria um outro TCC aí. Uhum. Mulheres trans na computação. Olha, eu indico esse tema para alguém aí abraçar. Mas eu acredito que o teu trabalho não é sobre isso, né? Então eu tiraria, e se identifica o gênero, tira, coloca homens, mulheres, pronto, tu não vai entrar nessa discussão, né? Mas se tu coloca, se identifica enquanto tal, tu abriu uma porteira aí, e é como é utilizado, né, para essas, né, e aí tu foge de uma discussão que pode, né, e deixa eu ver aqui coisas que eu anotei. Pode me perguntar uma coisa, Rebeca. Já está ali. Pode perguntar. Não, professora, concordo, sim, com o que a senhora falou, né? Em relação, tem várias hipóteses, vários autores trazendo diversas hipóteses que a gente tem que concordar, porque é um fato, foi socialmente imposto desde criança, sim. Mas era porque eu estava especificamente focando no IF, né, aqui de Videira. Sim, mas concordo. Pode ser que eu troque, vou conversar com o professor Sérgio. Provavelmente sim, né? É que mesmo no teu trabalho, tu já responde essa questão de certa forma, né? Rebeca, tu já traz ali, né? E só pontuar uma coisa ali, que por isso que eu acho, assim, que é interessante, assim, até trocar, porque tem o dilema Tostines,
Aquilo me deixou, né, pisando, né, furiosa com a teoria, né, para aqueles que estão assistindo não sabem, mas é que se diz assim, qual o dilema? Tem poucas mulheres porque né, não tem representatividade, então já entram poucas, ou como é que era? Era uma coisa, um dilema, assim, que... Se é hostil porque não tem mulheres, ou se não tem mulheres porque é um ambiente hostil. O ambiente é hostil porque não tem mulheres e não tem mulheres porque o ambiente é hostil. É um falso dilema. Né? Porque, como eu expliquei no curso de medicina, apesar de ter mais mulheres, é um ambiente hostil para mulheres. Né? Então, essas armadilhas que eu estou te apontando, né, Rebeca? Que há algumas pessoas que vão discutir esse tema, mas vão discutir num recorte, dizendo, que bacana ter mulheres, mas as mulheres são assim mesmo, entendeu? Né? Não questionando a atribuição de capacidades e qualidades associadas às mulheres. Então, acho que tu poderia, talvez, né? E aí, depois, se tu quiser, posso te indicar alguma bibliografia, né? Mas aquela autora ali, ou autor, não sei, ONG, eu tomaria extremo cuidado com essa pessoa. Se afastar um pouquinho, porque vai muito nessa coisa de manter ainda qualidades, porque ela afirma, né, que as mulheres são punidas por terem atitudes masculinas, mas que os homens são beneficiados quando têm atitudes femininas. Eu discordo visceralmente disso. Qualquer homem que começar a chorar, ou desmunhecar, ou ser afeminado, vai ser extremamente punido. E identificar categorias femininas em homens ou em situações, isso é coisa de mulherzinha. Na nossa cultura, há misoginia, né? Há um processo de misoginia generalizado. Tudo que é atribuído às mulheres tem menos valor. É isso que trata o teu trabalho, né? E essa autora vai falar essa asneira, porque há um processo, né, de que nunca se fala assim, isso é coisa de mulherão. Atribuir, né, feminilidade na nossa sociedade é hierarquizado como uma categoria mais baixa. Tudo que está associado ao feminino, trabalho doméstico, cuidar dos filhos, profissão docente, etc. Né? Então, aí quando eu li aquilo assim, eu pulei na cadeira, tá, Rebeca? Então, eu estou justificando, né? Talvez tu possa usá-la para dizer contrapor, olha como tem argumentos que estão contraditórios. Não, eu usaria o termo também, exploraria no teu trabalho o termo misoginia, porque na nossa sociedade, no atual, na mídia e tal, isso é muito corrente, né? E que as mulheres, por exemplo, não engravidam, daí tem um custo para as empresas, toda uma série de de questões atribuídas. Tem TPM, ela se põe a chorar em vez de resolver os problemas. Mas isso são afirmações misóginas, né? E nenhum homem, né, que vá se associar a essas características vai ser beneficiado. Não acredito nisso. Culturalmente, nós podemos ter exceções, e claro, situações, mas no geral não é isso que ocorre, segundo eu e segundo os estudos. Bom, como que está o tempo? Se eu posso... Pergunte, Rebeca, se tu tem alguma... Não, professora, é só dizer que realmente concordo com tudo que foi falado. Sim, eu me empolguei, nossa, nem vou falar nada, né? Eu vou te passar o texto que eu coloquei algumas observações ali em relação ao teórico e quero me colocar à disposição de vocês para, se precisar, né, se quiserem alguma questão de bibliografia. E eu também te indicaria, tá, Rebeca, em vários momentos do teu texto, tu fala da falta de diversidade de gênero. Eu colocaria equidade, em vez de igualdade ou falta de diversidade.
existe falta de equidade, porque eu vou utilizar novamente o exemplo, por exemplo, da área da medicina. Hoje em dia se formam, entram mais, frequentam mais o curso e se formam mais mulheres, e mesmo assim a falta de equidade no tratamento e valorização. Então, às vezes, a gente tem que tomar um certo cuidado com números, né? E não haver, né? Claro que na ciência da computação talvez tu possa usar, eu só estou te dizendo que cuidar ali, equidade, igualdade, diversidade, né? Porque às vezes o reconhecimento não se dá porque não existam. Claro que estou usando o exemplo da computação, que há realmente poucas mulheres no campo, mas a nível geral, talvez tu pudesse cuidar um pouquinho. Acho que é isso. Falei demais, de menos. Professor Sérgio, a questão. Você tem alguma consideração ainda com a professora Eliana? Não. É por isso que é bom, né, ouvir alguém da área. Mas obrigada, professora. De nada. Fico à disposição. Obrigada. Muito obrigado, professora. Da minha parte, como orientador, eu quero dizer que eu estava exatamente olhando para o tema da Rebeca, lá com o problema, né? E algo estava me incomodando, porque me parece que, do jeito que estava, Rebeca ia aí as egressas e professoras e ia pedir uma opinião sobre a presença das mulheres no curso, e não a dificuldade, né? Então, enquanto orientadora, o problema de ver as dificuldades, né, encontrar as dificuldades, ou analisar as dificuldades das mulheres no curso, para mim, abriu o horizonte aqui da orientação. Então, como orientador, está acatada a sugestão, e eu acho que a Rebeca também deve concordar com isso, né? Foi de grande valia mesmo a sua contribuição na leitura e na sugestão da mudança do problema, né? E também na possibilidade de apresentar sugestões que modifiquem a atitude institucional, né, nesse quesito. Dito isso, professora Leila, a senhora está com a palavra, né, para fazer suas colocações, por favor. Boa tarde a todos os presentes aqui. Primeiramente, queria agradecer o convite da banca, do professor Sérgio, da Rebeca, e dizer que é muito bacana ter essa oportunidade também de participar, porque geralmente os nossos trabalhos, que a gente faz parte tanto como a professora da disciplina, que a gente acompanhava tudo isso, ou como orientadora, enfim, ou como membro de alguma banca, eles geralmente são mais técnicos, geralmente, e então, assim, voltados ao desenvolvimento de algum software, alguma contribuição nesse sentido, o que é comum mesmo na área. Então, é bem bacana ter essa oportunidade com dois pesquisadores com muita experiência, que são aí a professora Eliana e o professor Sérgio. E, então, assim, como é bem comum na área técnica, né, ao contrário da professora Eliana, não sei escrever e falar tão bem quanto esse povo da área de humanas, mas eu pretendo aprender, não vou perder essa esperança. E coloquei em forma mais de tópicos aqui para a Rebeca, alguns comentários, algumas observações, sugestões também. Qualquer dúvida, fique bem à vontade para perguntar. Então, assim, sobre o assunto, como eu falei, não vou entrar em detalhes, ali que eu achei muito bacana as considerações da professora Eliana, mas o tema, como eu falei, achei bacana porque ele fugiu um pouquinho de ficar sempre naquela ideia de, apesar de que tivemos muitas contribuições boas também nesse sentido aí. O texto, quando eu li, eu fiquei assim muito surpresa, porque claro que tem alunos que escrevem bem, mas não é normal a gente pegar um material tão bem escrito, agora está entendido. Eu não cheguei a ser professora da Rebeca, mas ela escreve muito bem, e também pelo fato da professora provavelmente tenha muita influência. A hora que ela comentou, já liguei as coisas também, a professora da metodologia, e com certeza o Sérgio de orientador, que já é um escritor. Então,
Então, muito bacana. Procurei erros, assim, para tentar muito bem elaborado, muito bem escrito. Claro que talvez o pessoal encontre mais coisas, mas com aquilo que a gente está acostumado. Mas repito que não é querendo fazer críticas aos trabalhos dos demais alunos, porque sempre tem pessoas que escrevem bem também na área de exatas, mas não é tão comum você pegar um material dessa qualidade, assim, principalmente no início. Então, bem bacana quanto à escrita e elaboração dele. Bem, eu não tenho, eu já vou chegar nos pontos mais técnicos aqui, mas assim, ó, sobre essa questão de escolha, eu penso que é assim muito pano para manga, dá para se dizer, porque tem muito trabalho para ser feito e eu não tenho como dizer porque eu não estou pesquisando nisso agora. Mas assim, eu percebo que de modo geral não é nem só o sexo feminino que está reduzido no curso de ciência da computação, não só no nosso campus também. Então, isso pode ser uma série de fatores, mas não seria o caso aqui, porque eu não tenho esse estudo para poder discutir com vocês. Mas vale a pena dar uma boa olhada também, quem quiser seguir, porque eu não sei se é só sobre o sexo feminino que está reduzido. Possivelmente porque a gente sabe a lista de coisas que são solicitadas e de experiência e de tudo que é exigido para um determinado cargo. E existem muitas vagas. Eu sempre falo para os alunos, é interessante porque tem trabalho a dar com o pé. Só que tem que tomar um cuidado, porque tem que estar muito bem qualificado e nem sempre os salários, principalmente os iniciais, eles são tão atrativos. Então, pode ser, mas aí é uma questão de pesquisa quem tiver esse interesse, porque eu percebo que realmente tem essa diminuição, principalmente na pós-graduação. Os meus colegas estão reclamando bastante dessa questão de procura. Então, o pessoal está optando, talvez, por direito, outras áreas, e não só o sexo feminino. Talvez o que dê uma renda maior na cabeça de alguns. E conversando de maneira informal com algumas alunas também, que agora, como a gente vem de universidades, então a gente não tinha esse contato com alunos antes de ingressarem na graduação, agora a gente tem esse contato com o técnico. Então, de maneira informal, a gente percebe que, assim, nem tem hoje em dia muito essa preocupação com o estereótipo que é colocado naquelas pessoas que têm cara de nerd, que vão ficar na frente do computador o dia todo. Mas, assim, eu percebo que as meninas conversando, tanto quem estava no início da graduação, quanto quem está no curso técnico, por que não seguem a área, ou por que estão com uma vontade de desistir, e realmente é isso que acaba acontecendo. Principalmente porque elas tinham, e agora está melhorando, eu acredito, espero que melhore ainda mais, essa visão de que elas iriam ficar sentadas em frente ao computador sozinhas o dia todo programando. Então, a gente coloca, não é só isso, vocês têm muitas opções para ser trabalhado aí, tem várias sub-áreas que são muito interessantes. Então, com isso, eu fico feliz porque eu consegui incentivar algumas alunas da graduação a concluírem, a ser sucesso. Algumas fizeram até parte do doutorado fora, em USP, instituições muito bacanas. Então, assim, é sucesso sim, se a pessoa colocar na cabeça e seguir em frente. Eu, por exemplo, não é o assunto aqui, mas eu nunca tive essa preocupação de que é uma profissão masculina, coisa, você vai atrás do que você gosta de fazer, e nem influência, e nada nesse sentido. Mas cada um tem a sua cabeça, não seria esse o foco. Eu ia te fazer uma pergunta, assim, mais sobre o trabalho, e aí você já esclareceu mais ainda, que apesar de estar bem escrito, sempre esclarece mais aqui na apresentação. Sobre o CEP, que é a parte que representa, enfim, o Comitê de Ética, me preocupa bastante quando os alunos falam que vão passar, mas está em boas mãos e com o professor Sérgio, sem dúvida nenhuma, está com um cronograma bacana, porque a gente sofre um pouquinho aí, principalmente o povo da área de exatas, eu falo por mim, sempre volta, sempre faltam muitas coisas, e são meses, às vezes, para conseguir. Então, não é nem assustando, mas se está bem preparada quanto a isso, eu fiquei mais tranquila ao ver você explicar, apesar de estar no texto também. Então, era esse um comentário. Assim, outra coisa que os alunos costumam colocar, que eu penso que não seja o foco do seu, a não ser que você precise de equipamentos, alguma coisa que eu não vi essa descrição no seu texto, você me ajuda também.
Porque muitas vezes o pessoal trabalha com hardware, equipamentos que a gente aconselha colocar no material, no TC1, que seria esse projeto inicial, de que não terá custo à instituição, porque ao aprovar aqui na banca, a gente está aprovando automaticamente aquilo que o aluno falou, que está propondo. Então, acredito que não seja o seu caso. Então, depois você pode me ajudar nesse sentido, que não vi recursos ali de câmeras, equipamentos para gravação, então acho que em nenhum momento teria essa preocupação, mas se acharem interessante, pode colocar também, que seriam com recursos próprios, porque eu não sei se o Instituto tem esses equipamentos, mas depois o professor Sérgio vê contigo. Bem, então, eu não era bem o foco da parte do sexo, né, como está trabalhando ali da escolha de curso, da área e tudo mais. Mas, assim, eu tenho daí alguns materiais, se você tiver esse interesse, que a gente publicou num Congresso Internacional de Educação Tecnológica, então bem bacana, ele aconteceu aqui no Brasil, 2015, um artigo assim simples, mas nós fizemos o Data Web House com as consultas de 2011, 2012, 2013, 2014, até aquele momento que a gente tinha dados. O foco foi mais para tentar ver essa questão da evasão. Então, se quiser, eu posso te passar esse artigo, que não é bem voltado para isso, mas pode te ajudar, porque é do curso do IFC, e outras instituições que eu trabalhei que não seria o seu objetivo agora para esse trabalho. E tem realmente que tanto a entrada de existência é muito grande também do sexo feminino, não só a procura, tá, do curso, então realmente dos dois sexos, mas assim, se define, enfim, né, porque aí a professora Eliana, que eu não sei muito bem essas classificações, mas quando definido como masculino e feminino. Se quiser, eu posso passar. E o que eu queria te dizer da parte técnica, volto a dizer que não é o foco do seu trabalho desenvolver software e tal, mas assim, como você é da computação, talvez veja com o professor Sérgio, se não seria bacana vocês também depois não colocar só em gráficos, ou eu não sei exatamente, ele não lembro como é que você colocou, mas talvez usar as ferramentas da computação, aí eu vou puxar um pouquinho agora para a minha área, né, banco de dados, algumas consultas OLAPs, que não é difícil para você fazer, fica só a sugestão, apesar de não ser um volume tão grande de dados, aí eu não sei também, porque são entrevistas ali, grande parte, mas a parte, assim, quantitativa, você poderia, talvez, aproveitar nesse sentido aí. Daí a parte qualitativa e tudo mais é um pouquinho mais complicado para usar esse tipo de consulta. Mas, assim, para aproveitar, que não é o foco, porque você não vai desenvolver algo novo, mas sim usar algo. Nunca esqueçam, e a minha ídola, que vale destacar aqui, Madonna, ela, ao receber um dos maiores prêmios da música, ela comentou, né? Pena que é mulher, né? Se fosse homem, né? Então, assim, uma forma de dizer que ela é sucesso e não vai atrás do que as pessoas pensam, enfim, nesse sentido aí. Então, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, pela parte escrita, muito bom. E se a parte técnica, você precisar alguma coisa que eu puder colaborar com essas dicas de apresentação de dados, eu estou à disposição. Se tiver alguma pergunta também, fique à vontade. E obrigada. Primeiramente, obrigada, né, professora, por elogiar a minha escrita também. E em relação a custos, creio que não vai precisar, não vai ter nenhum custo, vou utilizar minha máquina mesmo, e isso basta. E também na criação de algo no final, eu acho que dependendo ali do nosso cronograma, a gente pode criar sim. O professor Sérgio tinha até conversado comigo, né, sobre isso no começo da nossa orientação. E dependendo ali do cronograma, a gente cria algo sim. E mais uma vez, obrigada pelas considerações. Vocês conseguem me ouvir? Eu dei uma caída aqui no sinal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu estou ouvindo bem. Ah, que legal. É porque eu caí aqui enquanto vocês falavam. Mas eu consegui acompanhar um pouco, bastante do que a Leila falou, né? E me parece que nós já temos uma boa parte da coleta de dados feita aí, né? Até 2014. Então, já temos uma boa dica, que é pegar o artigo produzido pela professora Leila, que já tem uma coleta de dados até 2014. E aí o nosso trabalho de coleta de outros dados pós-2014 lá
na secretaria vai ficar mais leve. Então, legal, ó, é outra boa coisa aqui dessa banca. Quando Rebeca me procurou, né, no início do ano, todas essas questões eu coloquei para ela. Eu falei, você uma acadêmica de um curso de exatas e vai ter que trabalhar com metodologia de ciências humanas. Falei, tu topa? Ela falou, sim. Você, com esse teu tema aqui, você vai ter que ir para o comitê de ética. É difícil, tu topa? Rebeca, novamente, aceitou, né, o desafio. E até agora nós estamos indo bem, assim, nesse quesito aí de metodologia de ciências humanas, das burocracias que envolvem, né, o protocolo de pesquisa no comitê de ética. Então, as preocupações assim, que a Leila trouxe, elas foram postas no primeiro contato com a Rebeca, né? Foram postas no primeiro contato com a Rebeca, e é muito importante que isso confirme aquilo que eu falei. Dito isso, então, eu vou colocar um link novo no chat ali para as duas professoras. Professor Sérgio, eu posso colocar uma questão? Pode sim. Enquanto isso, eu vou gerando um link aqui para que nós possamos discutir a nota da Rebeca e tal, só nós três. Pode ir falando, professora. Só dizer para a Rebeca que concordo totalmente com a professora Leila na questão da escrita, né? Quero te elogiar também. Eu já saí falando mais para dar o meu recado muito rápido, porque eu falo bastante, eu sempre fico com medo de passar do tempo. Mas aí acaba que parece que a gente só coloca questões a ser mudadas, né? Mas realmente acho que tu tem facilidade na escrita, está muito bem. E, claro, o tema é maravilhoso, elogio ao professor Sérgio, né? E a ti. E fico bem feliz que tu tenha encarado esse desafio. Parabéns mesmo. Obrigada. Nós vamos lá, então. Isso. A Rebeca e os demais, eu solicito que aguardem nessa reunião aqui, que logo nós voltamos. Nós vamos discutir a avaliação da Rebeca aqui, nós três